Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Think Finance. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Marcos Trigueiro, tenho 24 anos, sou sócio da Think Finance e, além disso, eu também sou planejador financeiro há mais de 4 anos. E o propósito da Think Finance é formar novos planejadores financeiros, assim como eu, para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre 3 passos de como você pode iniciar como planejador financeiro. E como planejador financeiro, você vai abrir mão de um chefe, você vai abrir mão de uma rotina monótona, você vai abrir mão de um salário fixo e começar a transformar a vida das pessoas, trabalhar de onde você quiser, sem limite de orçamento, sem limite de receita. Você vai ser remunerado de acordo com o esforço que você vai entregar, de acordo com o quanto você vai se dedicar para essa profissão. Mas antes de falar sobre os 3 passos de como você pode iniciar na carreira de planejador financeiro, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, dar um joinha, clicar aí no like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que tem interesse também no mercado financeiro, mas não sabe a melhor profissão para iniciar, não sabe o melhor jeito, o melhor caminho para iniciar, ingressar nesse mercado financeiro. Então compartilha com essa pessoa. E além disso, e não menos importante, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal para ficar por dentro e, se possível, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos conteúdos que a gente vai lançar sobre a profissão de planejador financeiro e como essa profissão ela transforma a vida das pessoas. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os conhecimentos básicos necessários para você se tornar um planejador financeiro, como é que você pode atingir os seus primeiros clientes para que você se torne um planejador financeiro o mais rápido possível e que no final desse vídeo você já consiga atender uma pessoa, e uma metodologia de atendimento, que são os 3 passos fundamentais para que ao final desse vídeo você consiga entregar um serviço com o mínimo de qualidade possível para uma pessoa, você consiga transformar a vida de uma pessoa através de um planejamento financeiro, através de uma consultoria financeira. Então vamos lá, vamos começar falando sobre conhecimentos básicos. Vou usar aqui a minha ferramenta, vou usar aqui o Flipchart e a gente vai falar sobre conhecimentos básicos da profissão de planejador financeiro. O que você precisa para se tornar um planejador financeiro? Vamos lá. Se você quiser, ao final desse vídeo, atender uma pessoa, e aí já eu vou te ensinar como você vai abordar seus primeiros clientes, mas um conhecimento básico que você precisa entender é sobre fluxo de caixa. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é sobre fluxo de caixa. Você precisa entender e ter noção sobre entradas e saídas. Você precisa entender sobre orçamento, sobre receitas, sobre custos fixos, custos variáveis, sobre investimentos e discernir todos esses conceitos dentro do orçamento da pessoa que você vai atender. Você precisa saber quais são as fontes de receita que ela tem, todas as entradas, se é uma entrada CLT, se é uma entrada autônoma, saber a diferença de cada uma. Você precisa entender se ela é servidora pública, se não é, porque você vai conseguir agregar uma vantagem financeira em cima disso. Qual é o vínculo que ela tem? Qual é o vínculo empregatício que ela tem? Quais são as fontes de renda? Ela tem benefícios da sua profissão? Vale alimentação, vale refeição, auxílio transporte? Então, todas essas fontes de entrada é fundamental você conseguir discernir, ter essa noção de entradas. E você também vai ter que ter todas as noções de saídas. Quais são os custos fixos daquela pessoa? E aí você pode trabalhar em grandes blocos. Custos fixos em relação à moradia, custos fixos em relação a assinaturas, custos fixos em relação à saúde, à atividade física, custos fixos em relação a parcelas. E aí dentro desses blocos você vai ter as categorias. Então, por exemplo, dentro de moradia a gente tem custos fixos como aluguel, energia, a gente tem custos fixos como luz, gás, condomínio. Dentro de saúde a gente tem custos como, por exemplo, personal,
custos como academia, custos como psicólogo, terapia, plano de saúde, dentista, entre outros. Dentro de assinaturas, a gente tem Netflix, Amazon, Spotify. Então, de fato, você vai pegar todos os custos fixos. O que são custos fixos? Custos que todos os meses vão se repetir. E você vai colocar dentro desse bloco, dessa coluna de custos fixos. E você vai categorizar cada um desses custos fixos para que aquela pessoa que você esteja atendendo, que você queira fazer um planejamento financeiro, ela consiga discernir o quanto da renda dela está indo para esse bloco. Depois que você vai ter todo esse entendimento de custo fixo, você vai para custos variáveis. Custos variáveis são aqueles custos que oscilam mês a mês. Por exemplo, gasolina. Gasolina a gente tem todo mês, mas todo mês é um valor diferente. Então, gasolina entra como um custo variável, por exemplo. Alimentação, e aí entra mercado, que todo mês é um valor diferente. Feira, tem saídas, tem barzinhos, tem lanches, iFood, Rappi, tem gastos com transporte, Uber, gasolina. Então você vai dividir em blocos os custos variáveis, vai categorizar todos os custos variáveis. E aqui uma dica importante. A maior parte das pessoas, elas não sabem quanto elas gastam. Ou seja, você vai ter que trabalhar com uma média. Vai categorizar por uma média mensal. E aí você pode fazer uma pergunta, cliente, quanto é que você gasta em média por mês com gasolina? Ele vai trabalhar entre tanto e tanto. Você pega e faz uma média desses valores. Por quê? Porque ele só vai entender quanto ele vai gastar de fato no mês a mês depois que o trabalho for iniciado. Pouquíssimas pessoas fazem fluxo de caixa hoje e têm essa noção. Então, esse entendimento de entradas e saídas é muito importante. E depois que você trabalha com entradas, custos fixos e custos variáveis, divide em blocos, você já tem todo o entendimento. E aí vem uma dica para você. Existe um modelo ideal, que é um modelo europeu de diversificação de renda. E isso você pode discernir da seguinte forma. Até 50% do orçamento do seu cliente tem que ser destinados aos gastos fixos. Isso aqui são F de fixo. Até 30% aos gastos variáveis. E pelo menos 20% para investimentos. Olha as terminologias que eu usei. Até 50%. Precisa ser 50% de gasto fixo? Não. É no máximo 50%. Então é de 50% para baixo. Se uma pessoa ganha 10 mil, no máximo 5 mil de gasto fixo. Até 30% de gasto variável. Precisa ser 30%? No máximo 30%, pode ser menos. Se ela ganha 10 mil, no máximo 3 mil de gasto variável. E pelo menos 20% para investimento. Marcos, tem que ser pelo menos 20? Tem que ser pelo menos 20. Pode ser mais? Pode. Aí ela vai conseguir acelerar a conquista dos objetivos, o que é ótimo para ela. Então, no mínimo 2 mil ela tem que poupar todo mês. E uma dica para fazer isso é se pagar em primeiro lugar toda vez que receber. Tira esses 2 mil, esquece que esses 2 mil existem e muda o padrão de vida para viver com os 8 mil restantes. Porque se tiver na vista daquela pessoa, ela tende a gastar aqueles 2 mil. Então, esse entendimento de fluxo de caixa é muito importante. Toda essa relação de entrada e saída. Outro conhecimento básico, que é fundamental para a profissão de planejador financeiro, para você conseguir atender os seus clientes da melhor forma possível, é conhecimento básico de como quitar dívidas. Vou colocar aqui embaixo. O conhecimento básico de como quitar dívidas. Perdoa a letra feia, tá? É assim mesmo. Quitar dívidas. Por quê? 8 a cada 10 famílias no Brasil hoje estão endividadas. É um cenário extremamente precário. Então, provavelmente, aquela pessoa que você quer transformar a realidade financeira dela, você quer transformar a vida dela através da educação financeira, provavelmente ela termina no vermelho. Provavelmente ela possui dívidas que já comprometem o orçamento. E você vai conseguir enxergar quais são essas dívidas quando fizer o fluxo de caixa. E depois que você entende quais são essas dívidas e o quanto essa dívida impacta no valor mensal que ela recebe, você vai conseguir e você precisa saber sobre estratégias de como quitar dívidas. Por exemplo, existe a estratégia que muita gente fala de caducar. Existe a estratégia que muita gente faz também
no mercado financeiro de trocar dívidas caras por uma dívida barata. Como é que consiste essa estratégia de trocar dívidas caras por uma dívida barata? Você vai somar todas as dívidas dos clientes. Exemplo, o cliente tem 5 dívidas mensais, cada dívida ele paga R$100, uma dívida total de R$500 por mês. O saldo devedor dele é de R$25 mil. O que é que pode fazer? Pegar um empréstimo de 25 mil, com parcelas mensais de 300, aí ele quita todas as dívidas, fica pagando 300 por mês, antes ele estava pagando 500, agora paga 300, tem um poder de poupança mensal de R$200 por mês. Com esses 200, ele vai poupar somente para essa estratégia de quitação, e aí ele vai conseguir antecipar as parcelas, a cada 2 meses ele antecipa uma, quita em 2/3 do tempo. E ainda tem uma sobra financeira para conseguir ter uma tranquilidade, ter uma segurança, ter um luxo maior na vida financeira desse cliente. Então essa é uma estratégia muito comum, trocar dívidas caras por uma dívida barata. Existem outras estratégias? Existem. Mas é fundamental que você entenda sobre essas estratégias, porque provavelmente aquela pessoa que você quer atender, assim que terminar esse vídeo, ela vai precisar de uma estratégia de quitação de dívidas. E o terceiro conhecimento básico, que é fundamental, é um ponto que vem depois de quitar as dívidas, ou até mesmo mais importante, na maior parte dos casos, que é entender sobre a importância da reserva de emergência. Reserva de emergência. A reserva de emergência ou reserva financeira, ela é fundamental para a vida financeira de um cliente. Se um cliente ele não tem uma reserva de emergência, é imprescindível que ele pense o mais rápido possível em montar essa reserva, até mesmo, quem sabe, em alguns casos, antes de quitar essas dívidas. Vai depender muito da realidade do cliente. Mas a reserva financeira vai proporcionar uma tranquilidade financeira, vai fazer com que ele se estresse menos, não tenha depressão, ansiedade, todos esses sintomas causados pela falta de dinheiro, tá? Então a reserva financeira é o ponto de start para qualquer bom planejamento financeiro. A reserva de emergência é um ponto de start fundamental. Existem 3 tipos de reserva financeira, reserva de emergência. A reserva mínima, que é 3 vezes a renda mensal daquele cliente, e aí você pode trabalhar com a renda líquida. A reserva intermediária, que são 6 vezes da renda mensal daquele cliente. E a reserva ideal, que é 12 vezes da renda mensal daquele cliente. Bom, você não precisa pensar em começar já com a reserva ideal. Você pode começar com a reserva mínima e depois começar a trabalhar outros objetivos. Em paralelo à reserva intermediária, começar a pensar numa viagem. Em paralelo à reserva intermediária, começar a pensar numa previdência, que é um objetivo de longo prazo. Então você pode começar a mesclar a montagem da reserva com outros objetivos, mas pelo menos a reserva mínima tem que ser prioridade financeira na vida financeira daquele cliente, tá? E aí a gente entende todos esses 3 conhecimentos básicos que você precisa para conseguir montar um planejamento financeiro hoje, ao terminar esse vídeo. E depois que você entende todos esses conhecimentos básicos para montar um planejamento financeiro hoje, a gente vai falar sobre como você vai atingir os seus primeiros clientes. Então vamos lá. Vou trocar a página aqui. Como é que a gente faz para atingir os primeiros clientes? Vamos lá. Primeiros clientes. Eita, letra feia da peste. Aí o que importa é o conteúdo. Não, os primeiros clientes. Isso aqui é um N, tá, pessoal? Vamos lá. Para você atingir os primeiros clientes, provavelmente vocês vão seguir o mesmo caminho que eu segui no mercado financeiro que meus sócios seguiram. Você vai conseguir impactar o mais rápido possível a vida de pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que vocês têm um certo nível de credibilidade, um certo nível de relacionamento, um grande contato no seu dia a dia. Então você vai começar provavelmente pelos seus, vamos lá, falar aqui primeiro, familiares. Familiares.
Ares. Minha primeira cliente que eu atendi, proporcionei educação financeira, usei todos esses 3 conhecimentos básicos, foi a minha mãe. Então, só para via de curiosidade, minha primeira cliente foi minha mãe. Minha mãe. Minha segunda cliente foi minha cunhada. Meu terceiro cliente, meu pai. E minha quarta cliente, minha vizinha. Então, essas 4 pessoas são pessoas que, no meu dia a dia, eu tinha um certo nível de credibilidade muito alta. Essas pessoas confiavam em mim. E essas pessoas, além disso, elas acreditavam no meu trabalho. Então, essas 4 pessoas foram as primeiras pessoas que eu proporcionei uma educação financeira. Proporcionei um fluxo de caixa. Algumas delas eu proporcionei uma estratégia de quitação de dívidas. Montamos a reserva de emergência. Elas começaram a ter uma visão totalmente diferente do dinheiro, uma visão totalmente diferente do orçamento. E a dica de ouro é: entregue um serviço de qualidade para essas pessoas. Se essas pessoas que você já tem uma credibilidade maior por ser sua família ou uma pessoa próxima, você entregar um bom serviço, elas vão recomendar você para outras pessoas do network delas. Toda vez que o assunto for dinheiro, elas vão falar: ah, meu filho trabalha com isso, ah, meu vizinho trabalha com isso, meu cunhado trabalha. Então, se você fizer um bom trabalho, a recompensa, ela vem. E aí você pode começar a olhar um círculo de relacionamento. O que é esse círculo de relacionamento? É o nível de proximidade que você tem com as pessoas ao seu redor. E a gente tem 3 níveis de relacionamento. O nível A, quando a gente fala do nível A, são as pessoas muito próximas a você, as pessoas que de fato você tem muita credibilidade, é aquela pessoa como seu familiar, seu melhor amigo, seu vizinho. A gente tem o nível B. O que é o nível B? O nível B é aquela pessoa em que você já tem um determinado nível de contato com aquela pessoa. É aquela pessoa que se você ligar agora, ela vai atender você. E aqui tem amigos, amigos que você sai, tem familiares terceiros como um tio, uma tia, tem também aqui amigos da pelada, amigos do trabalho, amigos de diversos ciclos sociais, que você faz parte, provavelmente. Amigos dos jogos online, amigos do basquete, no meu caso, futevôlei. Então são pessoas que você vai ligar, essa pessoa vai atender. E depois você vai para o nível de relacionamento C. O que é o nível de relacionamento C? É aquela pessoa que você conhece, é aquela pessoa que vai tomar um certo susto quando você ligar, mas ainda assim ela vai lhe atender meio com o pé atrás para saber por que você está ligando, certo? Dica para você atingir os seus primeiros clientes. Você vai começar de dentro para fora. Por quê? Porque você vai ganhando maturidade, ganhando expertise, ganhando experiência se você atingir essas pessoas de dentro para fora. Então você começa com o que tem credibilidade, entrega um bom trabalho, ganha expertise e experiência. Depois vai para o segundo nível de relacionamento, já fica muito mais maduro, leva muito mais porrada, aprende muito mais e depois vai para o terceiro nível de relacionamento. Não façam que nem eu. Onde foi que eu errei no meu início? Eu já comecei aqui, ó. Então eu queimei muitos cartuchos. Se eu tivesse começado aqui, por que eu não comecei aqui? Querendo ou não, eu tinha um pé atrás. Eu tinha muita vergonha de ajudar diretamente minha família, familiares próximos, né? Tio, tia. Então eu já comecei diretamente aqui. Então era para eu ter começado aqui, minha mãe, meu pai, minha cunhada, minha vizinha, e outras pessoas em que eu tinha nível de relacionamento A para ficar muito mais maduro para depois vir para cá. Então aqui eu tomei muito não. Óbvio que com o tempo, com a experiência, eu consegui reverter o cenário e hoje eu atendo alguns familiares desse nível de relacionamento. Tenho primos que são meus clientes, tenho tios que são meus clientes, são pessoas que eu já proporciono essa educação financeira também. Mas no início, não recomendo você começar no nível de relacionamento B, nem nível de relacionamento C. Começar pelo nível de relacionamento A, que são pessoas que você já tem determinado nível de credibilidade. E depois que você aprende como atingir, isso aqui é o nível de relacionamento, tá? Nível de relacionamento, beleza? Depois que você aprende a atingir os seus primeiros clientes, então provavelmente você já tem na cabeça quais são as pessoas próximas a você, em que você, ao final desse vídeo, já vai transformar a vida dessas pessoas através da educação financeira.
Então, como atingir os primeiros clientes? Agora que você entendeu, a gente vai para o terceiro e último pilar, o que é não menos importante, que é a metodologia de atendimento. Então, vamos lá. Metodologia de atendimento. Boa. Metodologia de atendimento. A gente vai dividir a metodologia de atendimento em alguns pontos. A gente vai dividir em apoio tecnológico, a gente vai dividir em organização pessoal, tá? Vamos começar com apoio tecnológico. Quando a gente fala de apoio tecnológico, a gente fala de facilidade. Por quê? Porque a tecnologia ela vem para facilitar. E com o apoio tecnológico, a gente vai conseguir acelerar o resultado, ganhar tempo e informação. Então, quando a gente fala de apoio tecnológico, existem algumas ferramentas em que o planejador financeiro que você vai precisar utilizar para conseguir ganhar tempo nessa jornada. Por exemplo, você precisa de ferramenta para avaliação financeira. O que é a avaliação financeira? É você coletar todas as informações chaves para montar um planejamento financeiro de qualidade para o seu cliente. Exemplo, quais são as informações financeiras que você precisa coletar do seu cliente? Você precisa coletar todas as informações de fluxo de caixa, ou seja, todas as informações de orçamento. Você precisa identificar quanto o seu cliente poupa por mês, se ele tem um potencial de poupança de 100, 200, 500 mil, 2 mil reais por mês. Você precisa analisar a situação atual dele em relação às dívidas, e aí você vai encaixar todo aquele conhecimento de quitação de dívidas que você já desenvolveu, que você já aprendeu. Você vai ter que coletar todos os objetivos financeiros desse cliente. Então aqui eu posso listar, ó, vai coletar orçamento, vai coletar poder de poupança mensal, poupança mensal, vai coletar toda a parte de dívidas, vai coletar todos os objetivos, porque sem objetivos não tem planejamento financeiro. Vai coletar também aqui outros aspectos da vida financeira do cliente, como, por exemplo, patrimônio atual. Patrimônio atual. Patrimônio. Toda a parte de segurança. Segurança. O que é que esse cliente ele tem? Segurança a gente tem em vários aspectos, né? Segurança a gente tem em vários aspectos. A gente pode ver o que é que ele tem em relação a seguros, em relação a plano de saúde, plano de saúde. Então a gente tem vários aspectos que a gente precisa avaliar a situação inicial daquela pessoa. E depois que a gente coleta todas essas informações, e aí, por que eu falo de apoio tecnológico? Porque se você tiver uma ferramenta para fazer isso, você vai ganhar, ó, mais tempo. E tempo é dinheiro, tá? Então, com a ferramenta certa, você vai ter tudo isso aqui em formato de trilha, para que essa reunião não seja algo burocrático, para que essa reunião não seja algo difícil, algo que demore, seja algo leve para outra pessoa. Então, com a ferramenta certa, você vai conseguir coletar todas essas informações de forma simples e direta. E, óbvio, de forma visual, tá? Que é o mais importante para manter a transparência de ambas as partes. Então, depois que você coleta todas essas informações, elas vão servir para alguma coisa. Depois que você coletou tudo, você vai montar um planejamento de acordo com tudo isso que você coletou. Então, além da ferramenta do apoio tecnológico que você precisa ter para avaliação financeira,
E óbvio, você consegue fazer essa avaliação financeira sem essas ferramentas? Consegue. É só você coletar todas essas informações que eu listei. Porque, afinal, meu propósito aqui é que você monte um planejamento financeiro somente precisando ver esse vídeo. Tá? Você precisa montar um planejamento. Montar. Eu vou colocar aqui como montar consultoria, tá? Consultoria. O que é essa montar consultoria? É você ter uma ferramenta para conseguir montar um planejamento financeiro avaliando a situação atual do mercado e avaliando todas essas informações que você coletou. Você vai olhar o mercado e vai unir com todas essas informações, vai mesclar e montar um plano personalizado para entregar para essa pessoa, com a flexibilidade necessária para os objetivos dela de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aqui eu posso dar alguns exemplos. Curto prazo, montagem da reserva, quitação de dívidas, viagens. Médio prazo, aquisição ou troca de um carro, aquisição ou troca de um imóvel. Longo prazo, previdência privada, independência financeira, uma carteira de proventos. Então a gente pode começar a flexibilizar o planejamento em 3 aspectos. E aí você vai ter uma ferramenta para conseguir montar esse planejamento financeiro. E além disso, passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Porque se você não pegar todas essas informações, juntar com o mercado, fazer um bolo e apresentar esse bolo da melhor forma possível, esse bolo não vai ser comestível, né? Porque tem aquela velha frase que as pessoas comem com os olhos. Então, se não tiver bonitinho, se não tiver de fácil entendimento, o cliente ele não vai assimilar da melhor forma possível. Você consegue montar uma consultoria com essas informações sem uma ferramenta? Consegue. Você vai ter que ter entendimento de mercado também. Você vai ter que estudar o mercado, ter entendimento sobre inflação, sobre taxa Selic e muito mais. Mas, com toda a ferramenta, novamente, o apoio tecnológico vai fazer com que você ganhe mais tempo. E você passe a melhor mensagem. Se você tem mais tempo e você ganha a melhor mensagem, você é um profissional diferenciado. Por quê? Porque você possui uma metodologia de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, uma reunião de avaliação financeira, quando eu iniciei na carreira de planejador financeiro, durava em média 2 horas. Hoje eu faço uma reunião de avaliação financeira com 45 minutos, no máximo 1h30. Por quê? Porque eu já sei, através da experiência que eu tenho, onde entrar para cada situação financeira. Quais são as informações importantes para montar o planejamento. Antes, para montar um planejamento financeiro, eu demorava 3 dias. Hoje eu demoro, no máximo, para montar um planejamento financeiro, 3 horas. E com o passar do tempo eu vou demorar menos. Por quê? Porque a gente vai, através da tecnologia, adaptando, evoluindo, ganhando tempo, ganhando expertise e se tornando um profissional muito mais valorizado no mercado. Então vamos lá. A gente falou sobre apoio tecnológico, falou sobre avaliação financeira, que você pode fazer sem nenhuma ferramenta, só que através da ferramenta certa você ganha tempo, e falou da montagem de consultoria, que é um plano personalizado que vai focar nos objetivos financeiros do cliente e flexibilizar a conquista desses objetivos em curto, médio e longo prazo, e você vai entregar esse plano personalizado. Você pode fazer isso sem uma ferramenta? Pode, mas com a ferramenta você ganha tempo e ganha qualidade. E se você ganha tempo e qualidade, aumentam as suas chances de reter aquela pessoa. O segundo ponto que eu gostaria de trazer... Eita, deixa eu ajeitar aqui. O segundo ponto que eu gostaria de trazer sobre metodologia de atendimento, vamos falar sobre organização pessoal. Vamos lá. Metodologia de atendimento. Sobre metodologia de atendimento, a gente vai falar metodologia de atendimento. Aqui, ó. Não tem acento não, mas vamos lá. Aqui, ó. Metodologia de atendimento. A gente vai falar sobre organização pessoal, tá? Organização
pessoal. Por que a gente vai falar de organização pessoal? Se você tem um apoio tecnológico ou não, que eu lhe mostrei que é possível, só que você vai perder muito mais tempo. Sobre organização pessoal, aqui a gente está falando do seu tempo como planejador, do seu tempo como pessoa, do seu tempo como empreendedor. E aqui sobre organização pessoal, você pode desenvolver horários de atendimento, você pode desenvolver horários de prospecção, horários para montagem de consultoria. E tudo isso você precisa ter através de um planner. Um planner que vai fazer com que você estabeleça horários. O planejador financeiro, como a gente já falou em vídeos anteriores, é um empreendedor, um profissional autônomo. Por ele ser um profissional autônomo, por ele ser um empreendedor, ele é dono do seu próprio negócio. Então, se ele não tiver um horário, uma rotina pré-definida, ele vai se perder. Por quê? Porque ele tem toda a autonomia. E a autonomia é uma faca de dois gumes. Liberdade, flexibilidade é uma faca de dois gumes. Então você precisa ter uma organização pessoal de ponta para conseguir identificar os horários em que você vai dedicar para o seu lazer, os horários que você vai dedicar para os seus atendimentos e para o seu negócio, tá? E além desse planner que vai te oferecer toda a parte de horários, além desse planner que vai te oferecer toda a parte de agenda, toda a parte de organização, você precisa de gestão de tempo, que é o segundo ponto dentro da organização pessoal, que aqui vai gestão de deixar em grande. Por quê? Porque isso aqui é muito importante. Gestão de tempo. Um planejador financeiro que não tem gestão de tempo não é um planejador financeiro eficiente. Marcos, existem ferramentas para otimizar minha gestão de tempo? Diversas. Um CRM, uma agenda online linkada com CRM, existem To-Do, existem diversas outras ferramentas que vai fazer com que você otimize a gestão de tempo. Mas se você tiver uma ferramenta que você consiga linkar sua gestão de tempo com a avaliação financeira, se você consiga linkar sua gestão de tempo com a montagem de consultoria, sua gestão de tempo com a sua agenda, com a sua organização de horários, seus horários de atendimento, essa gestão de tempo, ela é algo que vai conseguir otimizar, acelerar os seus resultados. Por quê? Porque se você não tem gestão de tempo, você se perde. Isso é algo que eu pequei muito no meu início. Eu não tinha gestão de tempo, não tinha horários fixos de trabalho, não tinha uma ferramenta que conseguisse integrar tudo que eu precisasse em um único lugar. Hoje, assim que a gente desenvolveu essa ferramenta. Então aqui a gente proporciona para o nosso planejador toda essa gestão de tempo integralizada com as outras ferramentas que ele precisa para avaliação, para montagem e para apresentação de consultoria. Então ele consegue ter um entendimento do seu tempo, em um formato 360 graus. Além disso, ele consegue controlar tudo que já foi feito com o seu cliente, tudo que ainda está a ser feito. Consegue controlar outros aspectos da vida financeira de cada um dos seus clientes de forma individualizada. Ou seja, ele tem todo o conhecimento da carteira dos seus clientes na palma da sua mão, através do sistema que a gente preparou para o planejador financeiro. Marcos, eu consigo fazer essa gestão de tempo sem um sistema? Consegue. Eu fazia minha gestão de tempo por planilhas. Eu colocava lá toda a minha carteira de clientes que eu tinha, listava todos os clientes, colocava tudo que já tinha sido feito, tudo que estava a ser feito. Então, sim, eu conseguia fazer isso por planilha. Só que, por planilha, você não tem todo um dashboard interativo, você não consegue extrair as melhores informações para que sim você tenha uma visão analítica, como empreendedor, dono do seu próprio negócio, para tomar as melhores decisões. Então a gente fez esse sistema justamente pensando nessa visão analítica, para que o planejador financeiro saiba quando é o melhor momento dele valorizar a sua hora, para que o planejador financeiro saiba qual é o melhor momento de ele fechar a sua agenda para novas captações, o melhor momento de ele abrir essa agenda
finalizar o ciclo com um cliente, iniciar com novos outros. Então, toda essa visão analítica, essa tomada de decisão na nossa plataforma a gente tem. Coisa que uma gestão de tempo independente era muito difícil ser feita, tá? Então, vamos lá. Relembrando alguns pontos, resumão do que a gente viu hoje. A gente viu quais são os 3 passos fundamentais para você montar um planejamento financeiro ao final desse vídeo e atender e transformar a vida de uma pessoa. Você precisa ter conhecimentos básicos. E aí a gente falou sobre entender o fluxo de caixa daquela pessoa, sobre entender de estratégias de quitação de dívidas e entender sobre a importância de uma reserva de emergência, uma reserva financeira. A gente falou como atingir os primeiros clientes. A gente falou sobre nível de relacionamento. A gente falou sobre você usar sua credibilidade de fato para transformar a vida das pessoas próximas, ganhar maturidade, expertise e experiência, para depois você levar esse conhecimento, esse impacto para outras pessoas. E a gente falou também sobre o terceiro ponto, foi apoio tecnológico. Dentro de apoio tecnológico foi dentro de metodologia, tá? Eu estou listando aqui 2 aspectos dentro de metodologia. Tecnológico, ferramenta de avaliação financeira, ferramenta de montagem de consultoria. E óbvio, isso pode ser feito sem esse apoio tecnológico, você pode fazer de forma individual, vai perder muito mais tempo. Talvez você não tenha toda a tecnologia necessária, então esse apoio tecnológico ele pode ser um up bacana no seu atendimento. E, além disso, a gente falou também sobre organização pessoal. Esses 2 aspectos, pessoal, são dentro de metodologia de atendimento, tá? Isso aqui é dentro de metodologia de atendimento. Então, esses foram os pontos que a gente abordou hoje. A gente adentrou a fundo em cada um desses pontos. E esses 2 mais metodologia de atendimento são os 3 passos necessários para encerrar esse vídeo e você já ir atender uma pessoa financeira e uma pessoa através da educação financeira e transformar a vida dessa pessoa. Óbvio, uma pessoa próxima a você, tá? Para finalizar, gostaria de deixar aqui para você, ó, meu muito obrigado. Coraçãozinho, né? Para você. Vou pedir para você curtir, deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você fique por dentro sobre como você pode transformar a vida das pessoas através da educação financeira e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que pode se tornar um planejador ou deveria, né? Já está atuando como planejador, está ocioso em casa sem fazer nada, ou está buscando uma renda extra e não sabe como, então compartilha com essa pessoa também. Então, muito obrigado para você e até o próximo vídeo.